Boa noite a todos e todas. Estamos aqui agora na live referente à pesquisa Desigualdades e Vulnerabilidades na Pandemia do Covid-19, uma live que tem como objetivo comunicar a pesquisa através de seus produtos, ampliando o acesso aos conteúdos desta população em geral. Também queremos disponibilizar os produtos de comunicação de forma permanente nas redes da universidade, para que possam todos acessar a partir daqui a qualquer tempo, e facilitar o acesso de toda a população aos vídeos e materiais informativos produzidos na pesquisa. Para começar, eu sou Lumena Furtado, fui coordenadora geral da pesquisa, e junto com a Cláudia Fegadoli, que é também professora da Unifesp, que coordenou o campus Diadema, vamos apresentar o e-book geral com os dados da pesquisa. Vamos lá, Cláudia? Então, vamos começar aqui a apresentação. Então, o e-book, ele é um instrumento, né? Acho que o Paulo está colocando, né, Paulo? Ele é um instrumento geral da pesquisa, que conta o processo todo da pesquisa e também seus resultados. Estou tentando aqui que vocês vejam, só um minutinho, gente. Paulo? Sempre assim, a gente testou, mas aí... Descompartilhe, compartilha de novo, professora. Desculpa, gente, foi testado, mas não apareceu. Vamos lá. É que estava com você, Paulo, então... Vamos lá. Nossa, gente, desculpa que nós começamos e não conseguimos aqui. Você não pode compartilhar, Paulo, para a gente, como tínhamos... Vamos lá. Paulo, acho que eu vou falando e você, por favor, podia compartilhar o que está com você, porque realmente não está aparecendo aqui mais para mim, como a gente tinha feito, né? Então... Última tentativa. Realmente não está aparecendo mais para mim. Está aparecendo. Agora está. É? Vou colocar em apresentação. Acho que é o Paulo que está fazendo, né, Paulo? Então, o nosso e-book, como eu estava falando, né, ele apresenta toda a pesquisa, Desigualdades e Vulnerabilidades na Epidemia de Covid-19, que foi uma parceria da Unifesp com a Fundação Tite Setúbal no ano de 2020. Então, a pesquisa foi coordenada, né, dos 6 campos da Unifesp, em Diadema, Osasco, São Paulo, Zona Leste, Guarulhos e em São Paulo. Em cada um dos campos teve uma coordenação específica, só não estará aqui conosco hoje o professor Cazu, do campus Zona Leste, e, portanto, essa coordenação era uma coordenação colegiada, que tanto em cada campus como no modo geral, funcionava sempre reunindo todos os pesquisadores. O e-book, pode passar, por favor? O e-book tem, portanto, desde na apresentação, como que funcionou a pesquisa, passando por todos os eixos e também chegando ao final com as análises gerais que foram feitas por todos os pesquisadores, né? No início da pesquisa, pode passar, Paulo, por favor? No início, a gente fez, então, todo um relato do processo da pesquisa, que isso nos interessa que vocês também conheçam, que foi um processo participativo com movimentos sociais, com estudantes, com professores da Unifesp, e esse coletivo foi quem realizou todo o processo da pesquisa em cada um dos territórios, né? Territórios esses, pode passar, Paulo, por favor. Pode passar. Paulo, acho que você não está com o último que eu te mandei. Realmente, nosso ensaio geral agora está... Este não é o último, tá? Então, tudo bem. Os territórios, né? Os territórios foram, portanto, em cada um desses campos, foram 16 territórios com diferentes particularidades, com diferentes características. Então, o e-book mostra... Pode passar, por favor. Em cada um... Aqui é um exemplo de Diadema. Então, cada um dos 16 territórios estão apresentados no e-book, com fotos, enfim... Né, com temas, com informações sobre os territórios, né, pode passar, que também... Nós tivemos também na pesquisa um inquérito sorológico para poder
foi feito em todos esses territórios, né, menos na Baixada Santista, um inquérito que conseguiu nos ajudar, isso era 2020 ainda, agosto de 2020, que nos conseguiu ter um acesso importante a como que estava a situação sorológica nesses territórios, mostrando que a desigualdade foi um componente importante, e tivemos também, pode passar, por favor, um inquérito nutricional, pode ir para o nutricional, por favor, um inquérito nutricional que foi feito também na Vila São José, e que já naquela ocasião mostrou fortemente a volta da fome para a agenda, 5% mostraram fome e 79% de segurança alimentar. Então, isso foi as questões mais gerais desse início do e-book, pode passar, por favor. Só para vocês verem, no final a gente colocou aqui, mas é muito mais para poder mostrar, tudo isso são pesquisadores, pode ir passando, que fizeram parte da pesquisa, 108 pesquisadores, pode passar os próximos, né, que fizeram parte, então, desse processo junto conosco. Agora eu passo para a Cláudia, agora a gente já está acertando aqui, né, Cláudia, para poder continuar, então, aí, a nossa conversa sobre o e-book. Obrigada, Lumena. Paulo, se quiser colocar a página do sumário novamente, antes dessa daí. É que não está a última apresentação, então... Sim, é por isso que eu estou dando para o pessoal entender. Então, a hora que vocês... Então, boa noite, pessoal, eu sou a Cláudia, então a gente teve, né, a grande alegria, né, a alegria ao mesmo tempo, né, foi um processo sofrido, né, para a gente, enquanto pesquisador, vivendo essa realidade em que a gente pôde produzir todo esse material, né, a partir do que a gente encontrou nos territórios. Então, quem tiver contato com o e-book, vai lá no sumário encontrar como que a gente organizou a riqueza de materiais que foram, né, produzidos. Então, a gente fez análise, além de uma análise em específico do inquérito sorológico e nutricional que a professora Lumena mencionou, as outras vivências, né, que os pesquisadores tiveram no território, quantitativas, né, seja por coleta de dados numéricos, produção de dados qualitativos, a gente foi organizando em eixos de análise, né, então foram 6 eixos de análise, né, aqui não vai dar para ler, mas eu vou falar para vocês, a gente teve um eixo que foi um eixo de vulnerabilidades, né, focando na questão dos riscos a que essa população estava exposta na pandemia, né, principalmente em relação à moradia e à renda. A gente teve o eixo de violências, né, com foco na violência de gênero, na violência policial. Um outro eixo de análise foi o eixo do sofrimento mental, e também pesquisamos, né, o uso de substâncias, né, como medicamentos, álcool, outras drogas. O eixo 4, né, foi um eixo que a gente investigou a relação das informações, né, principalmente relacionadas à prevenção, né, com a questão com a manutenção da saúde, né, durante a pandemia. O eixo 5 foi um eixo em que se analisaram o acesso aos auxílios e a redes de solidariedade, auxílio emergencial, mas também como que a população se organizou nos territórios, né, para poder enfrentar a pandemia por meio da solidariedade. Isso foi um achado muito forte da pesquisa. O eixo 6 foi o eixo da insegurança alimentar, né, que, aliado, né, ao inquérito, né, nutricional, nos fez ter muito claro, né, que o quanto a fome e a dificuldade de acesso a alimentos, tá comendo menos do que gostaria ou do que deveria, é uma realidade na população brasileira já desde, né, o ano passado, quando a gente já fazia, e hoje a gente já percebe porque como é um estudo feito em parceria, né, com os movimentos sociais e moradores dos territórios, né, então hoje a gente tem esse feedback que a situação, tudo o que a gente encontrou vem sofrendo agravamentos. Então, se você quiser ir para o eixo 1, Paulo, então só para exemplificar um pouco como está apresentado no e-book. Então, por exemplo, o eixo 1, que é o eixo de vulnerabilidades, então a gente traz tanto com dados quantitativos, aí você pode ir para o gráfico, Paulo, por favor, né? A gente traz com dados quantitativos, aquele gráfico de renda, por exemplo, indicando, por exemplo, que muitas pessoas perderam trabalho, mas quem manteve o trabalho também esteve exposto a vulnerabilidades, porque manteve o trabalho e a maioria trabalho presencial, então teve que enfrentar transporte lotado, deslocamento, muitas vezes sem acesso à questão da proteção, né, individual de sua família para poder fazer a prevenção adequadamente.
muitos perderam renda, dos que perderam trabalho, foram afastados do trabalho, ou tiveram diminuição, né, na carga horária do trabalho, dos que perderam, né, questão de horas de trabalho, perderam o trabalho, alguns mantiveram renda, mas a maioria foi afastada do trabalho sem renda nenhuma. Então, a gente tem dados numéricos, né, mostrando esses quantitativos, e quantitativos em todos os eixos que eu mencionei para vocês. Além dos dados quantitativos, a gente tem também dados, todas essas questões, esses eixos, foram analisados de maneira qualitativa, né, de maneira à luz de literatura, comparando com outros locais, com outros estudos, para dar sentido àquelas experiências vivenciadas ali pelos moradores dos diferentes territórios que a gente estudou. Então, acho que isso é um pouco, né, do que a gente teve nos eixos, no e-book. E o e-book é uma produção importante, né, porque ela traz muito a possibilidade de todos os pesquisadores envolvidos estarem, né, são coautores, são participadores, são participantes, né, da produção desse material, que está muito rico, muito completo, e a partir dele a gente está dando também a produção, fazendo a produção de outros produtos, né. Para falar de um desses produtos, né, vou chamar aqui para vocês o Vicente, que vai contar para a gente um pouco do material que é a série, né, da pandemia, uma série audiovisual que a gente fez. Ele vai falar um pouco desse processo de criação aqui. Obrigada, Vilk. Então, a palavra está com você. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Boa noite a Cláudia, a Lumena, e a todos e a todas. Participar dessa conversa é importante para comentar um pouco, né, como que foi o desenvolvimento dos produtos, né, audiovisuais da série Pandemia das Desigualdades, né, onde todo o trabalho foi baseado em uma dinâmica bem importante, né, que resultou em uma parceria bem profícua, né. Acho que um diferencial foi a forma do trabalho, né, onde todo esse material foi utilizado, todo o material que foi utilizado para a realização dos vídeos, né, da série, eram fotografias e vídeos de arquivo, né, realizados pelos próprios pesquisadores, né, ligados à universidade, aos territórios e aos movimentos sociais, né. Então, tivemos um trabalho aí de organizar todo esse material, né, e compor os vídeos a partir desse arquivo, né, existente, e a partir também de um material que foi levantado, um material que foi captado, né, um novo material que foi feito por alguns pesquisadores quando a gente já tinha iniciado o trabalho, né. E somado, na verdade, aos dados do relatório final, né. Assim foi realizado o que eu poderia chamar de uma cartografia, né, de fotos, vídeos, que resultou também em muita sensibilidade, né, nesse trabalho final, né. Então, os vídeos, na verdade, eles chegam para o público de maneira bem acessível, né, menos acadêmica, não carregado de muitos dados, né, e bem comunicativa, né. Então, produzimos 2 séries de vídeos curtos, né, sendo que 6 deles retratam os territórios, né, que participaram dos estudos, a partir do entorno onde estão instalados os campos da Unifesp, né, e os outros 7 vídeos tratam de temas que perpassaram a pesquisa em todos esses 16 territórios de ação, né. Por exemplo, os 3 primeiros vídeos da série, com a temática da fome, já estão disponíveis no canal da Unifesp, no YouTube, né, e tem uma playlist lá, para quem quiser acessar, né. A playlist chama exatamente Pandemias das Desigualdades. Então, os vídeos têm média de duração de 5 minutos, né, então, que leva o espectador a uma síntese de cada uma das temáticas, né, que mais fizeram presentes nessa população que vive nessas zonas periféricas, né. Esses territórios, de alguma forma, atravessados por vulnerabilidades crescentes, principalmente nesse contexto de pandemia, né. Então, eu fico muito feliz e muito grato de ter participado, né, de ver esses dados projetados na tela, né, sendo lançados aí pro mundo, tal, para as pessoas que se interessarem por esses dados, né. Então,
e ter a possibilidade de visualizar esses espaços, né, em que as pessoas habitam e convivem com diversas dificuldades, né, diante da grave crise social que a gente está atravessando, da insuficiência das políticas públicas de saúde, de moradia, né, geração de renda, entre outros, né, da própria fome, né, e como impacta o público na medida em que esses moradores desses 16 territórios passam a revelar, né, não só os moradores, mas os pesquisadores, os próprios coordenadores da pesquisa, e compartilhar esse universo, né, mostrando, sim, que é possível a realização de projetos e, posteriormente, de produtos de forma bastante acessível e bastante positiva, né. Eu acho que eu fico por aqui, enfim, se tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente está aqui para responder. E agradeço mais uma vez a oportunidade de ter participado desse projeto. Eu passo a palavra agora para a professora Cristiane Gonçalves. Obrigada, chamo também a Mariana, né, Mariana Nasser. Nosso papel aqui é falar dos vídeos, né, que acabaram de ser comentados, os vídeos temáticos, que eles surgem a partir dos eixos apresentados pela Cláudia, né, os eixos que estruturam não só o desenho da pesquisa, mas também a análise, né. Então, foram produzidos 7 vídeos temáticos, mas sendo 5 temas, né, um deles é sobre prevenção e informação, onde o debate central é em torno das questões de prevenir e como se prevenir, e o debate também, a disputa com as fake news. O outro vídeo foi sobre trabalho, renda e moradia central na pandemia, né? E o terceiro vídeo que eu vou apresentar ficou sob minha incumbência, é o vídeo temático de gênero e violência. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco, e onde a gente enfatiza a partir do que foi produzido, né, nos territórios, e especialmente, né, com um olhar aprofundado para as questões subjetivas em torno das relações de gênero no contexto da pandemia, como emergem violências, né, domésticas, violências que se baseiam e se estruturam a partir da desigualdade de gênero, mas também entremeadas por outras dimensões complexas, né, da vida pandêmica, né. Com isso, eu gostaria de pedir ao Paulo que passe esse trechinho, né, que dê um gostinho aí para que vocês possam depois utilizar dessa linguagem, né, nos processos todos e no próprio território. Da violência como um dos motivos delas estarem ali, em situação de rua. Um espaço, também marcado por violências, se torna um abrigo quando a violência dentro de casa fica insuportável. Para muitas dessas mulheres, a alternativa de trabalho para ganhar a vida é a prostituição. E esta é vivida de diferentes formas para algumas, como possibilidade de ser dona do próprio corpo, do seu próprio dinheiro, e para outras, este trabalho foi vivido como uma situação de submissão à violência que ela não quer mais viver. A pesquisa reforça a necessidade de políticas específicas para que as mulheres possam se organizar de forma mais autônoma e, de fato, acessar uma rede de proteção e apoio que as ajude a reorganizar a vida, construindo caminhos. Então, vocês viram aí um pouquinho, né, do vídeo de violência. Não sei se você quer comentar mais, Cris, sobre o vídeo de violência, né? Então, a gente quer realmente fazer, assim, provocações para que vocês depois fiquem se sentindo instigados e instigadas a baixarem os vídeos, assistirem, né? E toda essa história que o Vilk já contou da produção e que tem muita relação com o que a gente foi fazendo durante a construção dessa pesquisa. Então, acho que os vídeos, eles são eles são uma forma de que vocês possam compartilhar um pouco do olhar que a gente foi tendo ao conhecer os territórios, junto com os pesquisadores sociais que, né, habitam em cada um desses territórios, e desses temas que a gente utilizou para análise, né? Eu escolhi falar para vocês de 2 temas em específico, dentre esses, né? Então, a questão da fome, que, como a gente já vinha falando, então vem aumentando muito no Brasil, né, durante a pandemia. A gente sabe que também tem outras faces, né, nessa questão da fome, toda a questão econômica, a questão de algumas escolhas que vêm sendo feitas, né, mas o quanto que isso mostra uma questão da desigualdade e das vulnerabilidades. Então, são 3 vídeos sobre a fome, a gente vai assistir um pedaço de um deles, né, e também mostrando um pouco de iniciativas de lidar com a fome,
tá? Então, acho que é muito interessante vocês poderem assistir. E depois vocês vão assistir um filme, um trecho de um filme que é sobre a saúde mental, né? Então, a gente sabe que a pandemia, ela trouxe impactos e agravos para a saúde de todos nós, né? E, inclusive, especificamente para a saúde mental, por conta das perdas, do medo, né? Da questão de lidar também com a morte e de todos os impactos que isso vai trazendo para a forma como a gente vai vivendo a nossa vida. Isso se mostrou de uma forma muito importante nos territórios e as pessoas também vêm se organizando para lidar com isso. Então, eu pediria, por favor, ao Paulo que primeiro, então, soltasse os segundos do filme de fome e depois... que esses moradores estavam vivendo em 2020 está se repetindo nesses primeiros meses de 2021. Sem empregos, sem bicos, sem renda, sem merenda escolar, tem muito mais gente com fome. Temos comido muito ovo porque o ovo não subiu muito de preço. Farofa de ovo, polenta com ovo, ovo com ovo e por aí vai. Muita gente em casa, muita gente sem sair de dentro de casa. A insegurança, a ansiedade, a incerteza do dia de amanhã são fatores que aumentam a fome. Cada vez mais, tem mais gente com fome. Obrigada, Paulo. Agora, se você puder, por favor, passar o de saúde mental. Contágio, as dúvidas sobre como controlar a doença e a possibilidade de morte, além da dor pelas perdas, são alguns dos aspectos citados. Como declarou uma moradora do bairro Miguel Inácio Cury, zona leste da cidade de São Paulo, de 43 anos, após os casos de contágios pelo coronavírus na família e da morte do pai por causa da Covid-19, residentes em uma cidade do interior paulista. Eu não queria ver mais meu celular tocando. Não queria mais que minha família ligasse para falar de nada. Me causou um trauma que eu acredito que essa doença existe, que ela realmente te afeta, que realmente traz consequências. A pesquisa também constatou... Muito bom. Né? Então, esses vídeos se continuam também sempre falando um pouco das possibilidades de trabalhar com esses temas, né? E acho que a gente convida, então, vocês a assistirem e a utilizarem nas comunidades, com seus alunos, com o público em geral. Então, eu queria agradecer essa parte, e tem algumas pessoas que estão mandando comentários, né? Vocês estão vendo aí da Ana Lúcia, que inclusive é nossa colega no Campus São Paulo, né? Falando, então, da pesquisa. Né? Também já vi que tem um comentário de colegas de outras universidades, da Vera Paiva também, que mandou um comentário, queria agradecer, né, vocês, está aí sendo projetado, e eu queria agora chamar, né, uma colega, que também participou da pesquisa, como coordenadora, né, do campus de Osasco, a Luciana Rosa, que vai dar continuidade à apresentação. Obrigada. Oi, gente, boa noite a todos. Eu venho falar um pouquinho aqui do trabalho da confecção dos vídeos em relação com os movimentos sociais, né? Como que foi esse trabalho com os movimentos sociais, como que procedeu esse trabalho, né? Então, lembrando que foram 6 territórios, né? 6 vídeos que foram produzidos aí nos territórios, né? Então, Zona Leste, Diadema, Guarulhos, São Paulo, Baixada Santista, né, e Osasco. Uma parte desse material foi produzido por nós mesmos, os próprios pesquisadores, quando fomos a campo, né, fizemos alguns vídeos, tiramos fotos, então uma parte do material foi feito assim, mas uma outra parte foi feito depois, com a equipe de produtores, né, coordenados pela Joana e pelo Wilk, que foram lá pessoalmente e fizeram vídeos em todos esses territórios, né? E o que nos deixou bastante feliz foi perceber que o movimento social se sentiu apoiado pela universidade. Então, foi bem uma troca. Vocês vão ver no vídeo, a hora que eu passar, que os coordenadores dos movimentos sociais, eles comentam isso, eles falam, a gente tinha uma dinâmica, depois que veio a pesquisa, apoiou bastante a gente muda um pouco a dinâmica, né? Então, nesse sentido, a importância desse material
não só em termos de registro histórico, porque nós estamos vivendo um momento histórico muito importante, mas também, principalmente, nessa troca, né, nessa possibilidade de aprendizagem um com o outro, né, o movimento social com a universidade com o movimento social. Essa troca ficou muito bem evidenciada nos trechos aí que eu vou trazer para vocês. Então, eu pedi, Paulo, por gentileza. Sobre o coronavírus, meu filho não queria sair dentro de casa, ele não queria comunicação com ninguém, era máscara para dormir, era lavando a mão direto. E é horrível, né? Porque você manter distanciamento dentro de uma casa pequena, onde mora 6 pessoas, e é muito complicado na comunidade. O começo da pandemia, para mim, foi um pouco difícil, difícil e medonho, porque a princípio ninguém sabia o que era, como lidar com aquilo. Foi um período, assim, de adaptações, de medos, mas, assim, e sem prévia de futuro. Devido à pandemia aí do Covid que teve aí, afetou muito na minha vida, né? Estava com suspeita de Covid, tive que me afastar do serviço e quando eu retornei ao trabalho de novo, fui mandado embora. E daí até meu psicológico foi abalado. Hoje eu passo no psicólogo, passo no psiquiatra, fazendo tratamento ainda. Eu acho que a pesquisa deu muito esse espaço de você falar, mas você também ouvir, né? E o fato da pesquisa ter, de fato, atuado junto com os bairros, né? De estar ali atuando com o bairro, sabe? Que essa troca bairro, pesquisa, bairro, e de ter pessoas dentro do bairro também, sendo ouvida na pesquisa, eu acho que isso são questões interessantíssimas e que são muito boas. Quando decretou a quarentena, na semana seguinte a gente já estava nas ruas, fazendo arrecadação de alimento na porta dos mercados, fazendo porta a porta, para construir as cestas básicas e poder chegar nas regiões mais afetadas. A gente vem trabalhando aí nas periferias, onde a gente sente que há uma necessidade maior desse auxílio, enfim, dessa cesta básica. A situação tem ficado muito pior, né? E nós do movimento social estamos resistindo, né? Estamos tentando organizar mais, ampliar nossas campanhas de apoio e de solidariedade, mas principalmente tem se tornado insustentável a realidade da população com quem a gente lida, né? A gente está tentando vencer muitas guerras dentro dessa guerra maior, assim, que está sendo a pandemia, né? E ficou mais claro o quanto desigual, né, o lugar que a gente está Por conta desses problemas estruturais, né, que é anterior à pandemia, é nas periferias onde os dados são mais alarmantes e onde mais pessoas morrem por Covid-19. É nas periferias onde está majoritariamente a população negra no Brasil. No Esplanada não é diferente, majoritariamente as pessoas são negras. Comparativamente, infelizmente, são as pessoas negras que mais morrem por Covid-19 no Brasil. Primeiro, a pesquisa possibilitou que nós fizéssemos um mapeamento real da nossa comunidade, das expressões da pandemia da nossa comunidade. Em segundo, com o olhar científico sobre esses dados, a gente foi reorganizar a nossa intervenção social. Isso possibilitou que a gente destinasse os nossos recursos, a nossa doação e a nossa energia aonde de fato havia necessidade. Ainda cabe destacar que foi importante todo esse processo na ampliação do nosso repertório cultural, pois tivemos contato com artigos, a vontade de estudar, a vontade de se inteirar com esse assunto e também de ouvir outras experiências país afora. Os nossos agradecimentos a toda a equipe da Unifesp, foi um privilégio, uma honra e a comunidade da Vila São José agradece. O vídeo foi feito a partir de um pupurri de trechos de todos os vídeos que nós fizemos aí, né, nesses 6 territórios. A gente pensou em trazer primeiro a questão do indivíduo, das dificuldades individuais, e depois como que o movimento social ele vai respondendo a isso, né, e a interface entre a pesquisa e o movimento social, né? Então, agora, nós fizemos materiais informativos que foram muito importantes para ser distribuídos na comunidade, né, durante o período da pandemia mesmo, e eu gostaria de chamar a professora Joana de Fátima Rodrigues, que juntamente com a professora Liana de Paula, coordenou o Campus Guarulhos, né, e aí ela vai mostrar esse material informativo para a gente aí. Muito obrigada aos colegas que me antecederam aqui, né? E nessa sucessão de falas,
Saúdo a todos que estão aí do lado da tela nos acompanhando, e é um momento de bastante felicidade. Compartilhar com todos vocês, público que nos acompanha, o resultado da pesquisa. Então, é uma pesquisa que traz uma capacidade novidadeira, que é a capacidade de levar para a população, como o Wilke já comentou, como as colegas já comentaram, essa comunicação de uma maneira mais próxima, né? Do que a população fala, como as pessoas falam e como elas se comunicam. Então, esse marco positivo acompanha essas novidades da pesquisa. Então, trabalhar com outros elementos de comunicação e para chegar a outros produtos. Entre esses outros produtos, somados a essa série de vídeos, né, que eu repito, todo mundo pode ter acesso, público em geral, pelo canal da Unifesp, o canal do YouTube da Unifesp. Como disse o Wilke, nós temos lá uma playlist, então é possível, né, visualizar, repetir, rever, além desses vídeos que, acrescentando ao que os colegas já falaram, teve uma participação muito grande, né, desse outro olhar, é o olhar da comunidade, é o olhar de quem mora naqueles territórios que a pesquisa chegou. Então, esse olhar, né, transposto para as câmeras, transposto para a câmera de celular, né, para alguma máquina, ou seja, a diferença que isso proporciona, né, é o olhar do humano dentro dessa comunidade em que esses bolsistas e pesquisadores nem sempre moravam ali, foram até o local, conjuntamente com o olhar de quem mora lá, nessa construção. Então, é uma visão de construção, o que nos deixa muito felizes dentro desse propósito da universidade em diálogo constante com a sociedade. Então, nesse sentido, o que se somou dos produtos foi a produção de um megazine. O zine, que é aquela publicação tradicionalmente de comunicação popular, né? O que acontece? A gente fez um megazine, um zine maiorzinho. E esse zine foi feito pelos bolsistas, né? Foi feito também com esses moradores, porque eles acreditam que a forma da comunicação, o quadrinho, essa forma que traz a imagem e a fala muito mais palatável, muito mais fácil de entender, poderia facilitar a comunicação. Também desses outros produtos, nós contamos com uma participação muito efetiva, né, e que, mais uma vez, ressalta a parceria da universidade com a sociedade. Estamos falando de uma sequência de lambe-lambe. O lambe, para quem, né, não lembra, é aquele cartaz, né, numa lâmina só, que é colado nos espaços públicos, né, geralmente em muros, em postes. Esse lambe ele traz como objetivo uma comunicação mais rápida ainda, porque são frases, às vezes são palavras com um impacto muito grande. E nós contamos com a colaboração do artista plástico, o Átila, que nos concedeu parte dessa criação como compartilhamento da sua criação artística e de seu processo de fazer os lambes, conjuntamente, né, com as ideias dos bolsistas e dos moradores também. O Átila atua na região do Fluxo da Cracolândia, no centro de São Paulo, e tem participado de várias, né, manifestações artísticas, mesmo com todos os cuidados, mesmo em tempo pandêmico. Então, nesse sentido, eu destaco, e a gente já vai ver, acho que exatamente agora, né, esse megazine. Né, é um megazine que traz na capa
um impacto de uma das janelas dos conjuntos residenciais que a pesquisa chegou. Então, a foto diz muito, essa imagem diz muito, mas o que eu ressalto é que a imagem teve olhar, foi captada por um bolsista, por um dos nossos bolsistas, neste caso, num dos territórios de Guarulhos, né, o conjunto residencial Esplanada, onde a pesquisa esteve. Vamos ver mais um pedacinho desse, para entender, né, desse magazine. A linguagem é completamente diferente da linguagem acadêmica e o objetivo central é que chegue essa informação de maneira mais clara possível para essa população que precisa ser informada dessa forma, não é? Então, a gente trabalhou aqui com a ilustração e com o texto. Pode passar, Paulo, por gentileza. Então, a linguagem, como vocês percebem, né, é uma linguagem informal, é uma linguagem que, dentro dessa oralidade que a gente fala, é quase se a gente transportasse a fala para o texto. Podemos ver o restante? São avisos importantes desses temas que os colegas já falaram, principalmente o tema de violência. O tema de violência vem na pluralidade, são violências, né? Como já comentamos aqui, a doméstica, a de Estado, a algumas, né, em relação aos ambientes familiares. Pode passar, Paulo, por favor? Essa comunicação mais próxima também desse jovem, né, desse público que precisa de um pouco de agilidade, às vezes, na comunicação e nessas mensagens. Pode passar? E a gente acrescentou aqui uma lista, né, talvez não dê para ler, mas uma lista de redes de apoio, de solidariedade, essas redes que também se construíram durante a pesquisa, especialmente lembrando que o período da pesquisa 2020, um pedaço de 2020, né, foram mais ou menos uns 6 a 8 meses, nesse período em que a pandemia, a partir de março, ganhou um outro patamar, um pouco diferente do que a gente vê hoje. E agora o Paulo vai passar para a gente os slides da frente, um pouquinho mais adiante. Ok, Paulo? Nós vamos passar para os lambi-lambis, que tem na sequência. Este aqui, né? É um dos exemplos em que essas frases de bastante efeito, elas foram cunhadas, né? Elas vieram à tona a partir, então, desse movimento coletivo. Os participantes dos movimentos sociais, os pesquisadores, nós, professores, e também os moradores. Então, é muito difícil conseguir equacionar essa população em torno de um produto como esse. Então, efetivamente, a pesquisa traz, né, essa troca, né, real do que a comunidade pode fazer e o quanto também essa comunidade, conjuntamente conosco da universidade, pode e deve ser criativa, né, para atender essa pronta e rápida comunicação. Vamos ver mais um desses lambis. Ok? E a gente sempre tinha também, né, como vocês veem nessa tarja do final, uma colaboração informativa, né? Vamos dar uma informação para quem precisa de atendimento para essas questões de violência, por exemplo. Então, trazia uma contribuição nesse sentido. Muito obrigada, Paulo. Então, a gente continua aqui falando desses produtos. Eu passo a palavra agora para a Lumena de volta. É isso? Acho que para todo mundo só dar um tchau mesmo, né? Acho que para nós é uma alegria poder compartilhar os produtos da pesquisa, nesses vários formatos, como a Vera Paiva falou, tentando construir várias linguagens, enfim, né? Então, tem vários endereços, né, Joana, onde estão nas páginas da Unifesp o acesso para todos os produtos que foram apresentados. A gente fica à disposição de quem entre em contato com o produto e queira conversar e aprofundar
alguma questão. Então, acho que é só para agradecer mesmo o contato com todos aqui e a nossa conversa, né? Se alguém quer dar tchau também, a gente está aí aberto, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode responder, né, do Paiva, aqui, perguntando se todos os produtos estavam previstos no orçamento da pesquisa. Nem todos, a gente foi vendo a necessidade, os LAMBs mesmo foram surgindo, né, várias coisas, né, principalmente no campo da comunicação, né, e a gente foi, né, a Fundação de Setúbal, né, que foi quem financiou, né, esse trabalho, teve muito aberta, né, a novas possibilidades, então teve uma renegociação, vamos dizer assim, né, desse processo, uma negociação, porque não é negócio, né, mas uma suplementação do valor, um acordo, né, uma suplementação. A gente fez uma justificativa que foi aceita e também teve muita contribuição também voluntária de todos os pesquisadores que trabalharam, assim, ficaram extremamente envolvidos, né, com todo esse processo. É muito importante a gente falar disso. Eu já vou falando um tchau para vocês, né, e dizendo que no e-book também a gente elaborou diversas recomendações, principalmente para o poder público, onde a gente fala qual é a recomendação que a gente faz naquele campo, qual é a justificativa com base nos achados da pesquisa e que ações a gente identifica como importantes e necessárias para que aquela recomendação seja, né, cumprida. Então, formuladores de políticas públicas, pesquisadores, estudantes interessados no tema, acho que é muito importante para nós, né, que a gente possa manter esse diálogo, né, com os movimentos sociais também, para que essas recomendações possam ser, né, discutidas, né, na sociedade, para que a gente possa transformar, né, a situação que a gente pôde vivenciar, né, que está sendo enfrentada pela população, né, brasileira, e que a gente tenha um futuro transformado, que está muito complicado, né, gente? Então, já me despeço aqui, um abraço para todo mundo, gratidão por estar fazendo parte desse grupo, desse processo de aprendizado. Boa noite para todas e todos e todes, e reforçando que o uso desse material nos territórios onde eles foram produzidos pode ser essencial para abrir não só caminhos de diálogos com o poder público, mas também como forma de criar estratégias de resistência a partir do que os próprios e as próprias moradores nos ensinaram. Boa noite, muito obrigada. Eu quero também agradecer a toda a equipe, como sempre, uma equipe absolutamente ímpar, né, que trouxemos novidades, com muita dedicação, muita inovação, nesse sentido de aprender, pesquisar e pesquisar aprendendo, né? Eu, como docente de letras do campo de humanas, conjuntamente com a professora Liana de Paula, coordenamos esses trabalhos nesse território de Guarulhos, mas é uma também das inovações que a pesquisa traz, né? Essa multidisciplinaridade de pesquisas, de saberes e de conhecimentos, né? Saberes que vão saindo a cada momento de cada reunião, eles emergem. Para que tudo isso, né, vocês possam consultar e para que tudo isso fique mais claro, pontualmente, a gente reforça a ideia que esses vídeos estão no canal oficial do YouTube da Unifesp, portanto, no site da Unifesp, e também o e-book especificamente no repositório Unifesp. A palavra pode soar um pouquinho estranha para os que não são do mundo acadêmico, mas repositório é o lugar, é a gaveta quase invisível onde se guardam todas as pesquisas, e elas podem ser acessadas gratuitamente, sem nenhuma senha, de maneira muito democrática. Eu deixo aqui um agradecimento e boa noite a todos.
Eu também queria dizer, né, que acho que é um momento importante para a gente, que simboliza, né, acho que essa conjunção que foi possível nessa pesquisa, juntando a academia, juntando movimentos sociais, as pessoas que estão no território, acho que essas diferentes linguagens, as diferentes áreas do conhecimento de que falou agora a Joana, porque todo mundo se sentiu muito instigada, né, por conta desse momento muito grave que a gente vive. Então, acho que é uma forma da gente poder um pouco dialogar com isso, fazer uma denúncia, né? E também propor algumas ações. Então, essas recomendações, esse material visam esse trabalho. Então, eu queria também dizer que espero que vocês usem bastante e que vocês falem para a gente o que vocês acham, que a gente possa se manter em diálogo e agradecer a todo mundo e dizer boa noite. De minha parte também, agradecer bastante, assim, principalmente o pessoal das comunidades que nos acolheu, nos recebeu lá, né, abriu as portas, muitas pessoas abriram as portas das suas casas, mostraram o que eles faziam, né, então acho que um aprendizado de fato incomensurável, assim. E dizer que é isso, acho que a gente precisa caminhar bastante nesse sentido de nos aproximarmos cada vez mais dessa pesquisa mais ativa, dessa pesquisação, né? Pesquisa militante. E um abraço e boa noite para todos aí. Gostaria de agradecer também a oportunidade, foi sensacional participar do projeto, enfim, eu também como acadêmico sei da importância da universidade, né, a importância dessas pesquisas e do desdobramento delas, né, e esse desdobramento do ponto de vista da inovação, né, enfim, eu acho que foi muito assertiva a produção dos vídeos, eu acho que mostra que é possível, sim, a pesquisa não ser só dados, mas dá para ser também interativa, audiovisual, enfim, e ter essa possibilidade de atingir mais pessoas, né? Gostaria de agradecer, eu gostaria inclusive de fazer um agradecimento a Eliane Almeida, né, e a Gabriela Oliveira, que participaram ativamente da pesquisa de imagens, de imagem de vídeo, de imagem em fotografia, e ajudaram bastante na realização desses produtos, né. E é isso, boa noite, e a gente vai sair dessa. Tchau, tchau. Acho que é isso, né, gente? Nós encontramos muitas questões difíceis, muitas fragilidades, vulnerabilidades, mas muita potência. A gente sabe que a resistência está nos territórios. Então, também é um convite à pesquisa para que todos possam se conectar com os territórios que têm contato e a gente vai, como a Cora Coralina fala, desistir nunca, né? Então, é isso. Estamos aí juntos. Estamos aqui representando 108 pesquisadores. São pouquinhos aqui, mas são muitos que trabalharam para acontecer a pesquisa, né? Então, um abraço.